Bom dia, seguimores! Como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast. Hoje, dia 7 de junho, um dia muito especial, sexta-feira, nossa primeira sexta-feira do mês. E eu estou feliz com Jesus. Eu estou grata a Deus por mais um dia, mais uma Em Missão Livecast. Bom dia, Caleb, bom dia, Cláudia. Você que puder, encaminhe essa live para mais pessoas. Estamos com um problema de entrega no Instagram e tem sido bem difícil executar as lives. Mas eu creio que o Senhor, Ele manda as pessoas certas, as pessoas a qual ele precisa tratar e trazer uma palavra, alinhamento, correção, enfim. Eu também estou aqui encaminhando a live e eu já vou chamar o Caleb. Antes de chamar o Caleb, eu quero lembrar vocês que toda quarta-feira nós estamos com o projeto da Esposa Excelente. Mudamos o horário para as 18 horas. E nesta quarta-feira a presença do Senhor tomou a live, foi a coisa mais linda. E nós tivemos cinco testemunhos depois da live. E eu chorei muito na live, Deus me deu uma direção muito linda ali na live. E depois, essa mulher que Deus me usou para falar, ela me chamou. E ela falou tudo referente ao que Deus tinha realmente falado com ela, da direção, do que tinha acontecido. E mais 4 vidas também vieram falar sobre o testemunho da palavra, do que Deus chacoalhou elas. Então, essas lives, o meu canal aqui no YouTube, tanto aqui no Instagram, é para verdadeiramente falar daquilo que o Senhor quer que eu fale. Nada além disso. É voltado para Deus. Eu vou chamar o Caleb agora. E pronto. Oi, mãe, bom dia. Tá virando? Entra virada, não tem jeito. Ah, tem que virar ao contrário, né? Tem que Não dá pra virar nessa bolinha aí. ver se tá. Agora tá. Tá Peraí, certinho. eu vou tentar mudar aqui. Só um instantinho. Deixa eu botar no preto aqui, fica mais fácil. Aí, consegui. Foi. Agora foi. Bom dia, Bom amigo. Deus dia. abençoe. Graças Muito ao obrigada Pai. por mais uma vez ter aceitado estar aqui conosco. É uma honra ter você aqui, da forma que você se expressa, da forma que Deus usa você. E todas as lives que você esteve presente, o Senhor te usou poderosamente. E eu creio que hoje não será diferente. Amém. E eu estava aqui falando sobre a live de quarta-feira, que está sendo uma live. A gente só fez a 4ª live desse livro, e é um livro que é esmagador. É um livro que é, assim, um confronto do início ao fim. E uma pessoa que não aceita ser esmagada, como a uva, por exemplo, é uma pessoa que não vai deixar a virtude de Deus sair dela. Então, o esmagamento, ele é necessário na nossa vida para que tudo aquilo que um dia nós fomos construídas, nós sermos desconstruídas e assim forjadas naquilo que Deus quer. Então, foi só a 4ª live e foi muito, assim, muito grandioso aquilo que Deus fez. A soberania dele estava na live, foi lindo. E sejam muito bem-vindos, nós vamos dar início agora à nossa Em Missão Livecast. Deus abençoe vocês. E hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional e Deus me direcionou para a palavra que tem dentro do devocional de hoje, que é a palavra
muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. Eu escrevi aqui a meditação dentro desse devocional de hoje e eu quero fazer uma pergunta para você. Tem algo que te faz mal? Você já teve um verdadeiro encontro com Jesus? Você já verdadeiramente conheceu Jesus? Ou será que você está vivendo uma vida da forma e da maneira que você quer, achando que você já teve esse encontro? Eu vou ler a passagem da mulher enferma e ela está em Marcos 5, do 24 ao 34. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Amém. E aí, o Senhor me deu algumas coisas de reflexão nesta palavra, porque às vezes eu e você podemos estar nesse fluxo há muitos anos sofrendo por algo, sofrendo uma dor. Essa mulher, ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, sofria dessa hemorragia há 12 anos. E será que assim como essa mulher que padeceu, eu e você não estamos carregando alguma coisa há um bom tempo dentro de nós? Será que eu e você não estamos trazendo coisas que já deveriam ser ressignificadas lá atrás para os dias de hoje e a gente não está se dando conta que isso nunca fez nós termos um encontro verdadeiro com Deus? Essa mulher, ela tinha tudo e ela gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos para um tratamento, para ser curada, e ela não foi curada. Até que ela encontrou Jesus. E quando ela encontrou Jesus, esse encontro foi lindo. Esse encontro foi sobrenatural. Porque uma mulher que gastou tudo, uma mulher que não tinha mais condições, uma mulher que não era bem vista pela sociedade, ela tinha uma fé. A fé dela foi o que restou nela. E essa fé foi o que salvou ela. Ela disse: eu não preciso que ele ore em mim, que ele toque em mim, que ele me unja, que ele faça qualquer coisa em mim. Eu posso fazer, eu vou tocar nele. E quando eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Ou seja, olha a fé forte, olha a certeza que ela tinha que ela fazendo isso, ela seria curada. Será que você tem essa fé? Será que você teve esse verdadeiro encontro com Jesus e você já sabe em quem você está enraizada, em quem você está firmada?
em quem a sua fé e a sua confiança está firmada? Você crê de todo o seu coração que Jesus ele pode curar você? Que tudo aquilo que ainda é enfermidade dentro de você, Jesus ele pode ir lá e curar. Entenda que a cura dela não era externa, era interna. E assim é comigo e com você. Tudo que nós temos ainda de dores, de feridas, estão internas em nós. Mas o Senhor, ele precisa ser o antídoto da nossa vida, ele precisa ser o centro da nossa vida. Porque nesta manhã, ele quer curar a nossa vida, ele quer curar as enfermidades. Jesus, ele transformou a vida dela. Ele transformou, ela era uma mulher excluída, mas ela passou a ser incluída. Ela era uma mulher considerada pecadora, mas ela passou a ser pura. Ela era uma mulher que sentia vergonha, era uma mulher que sentia dores, e de repente, de vergonha, passou para ser um milagre. Ela virou um milagre de Jesus. Pensa nessa mudança que o Senhor fez na vida dela de dentro para fora. Aí eu te pergunto novamente, o que você tem carregado? O que você tem carregado dentro de você que precisa dessa cura, que precisa dessa mudança? O pecado, ele te envergonha, é algo que te exclui da sociedade, é algo que te exclui de você mesma, é algo que faz você se colocar na margem todos os dias e sair da presença do Senhor. Mas o Senhor, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em você verdadeiramente querer conhecê-lo, porque os pecados já foi pago naquela cruz. Aquele sangue já foi derramado pela minha e pela tua vida. Então, por que você não teve esse encontro ainda com Jesus? Por que você não aceitou ele ainda como único e suficiente na tua vida e que não precisa de mais nada além dele na tua vida? Que às vezes você pode estar se sentindo rejeitada, traída, ferida, magoada. Talvez tenha algumas circunstâncias dentro da sua casa que você não tenha aceitado. Ou talvez você mesma não se aceita. Não aceita a família que Deus te deu, não aceita o filho que Deus te deu, não aceita a pele, não aceita a cor do teu cabelo, não aceita o corpo que você tem. Mas o Senhor, ele está falando aqui para você que o que é que você não aceita em você, o que é que está aberto em você que eu possa curar hoje. Que toda aquela falta de aceitação, ele está dizendo, ei, não precisa você não se aceitar, pois eu te aceitei, eu morri por você, eu estou aqui para te curar. Entenda que Deus, ele tem uma medida para cada uma de nós, para cada um de nós. E que tudo que nós passamos até aqui é para algo maior. Nós temos uma missão nessa terra. Você não nasceu à toa, você não é um acaso, sua casa não é um acaso, sua família não é um acaso. Vocês têm uma missão, cada um de vocês. E se vocês entendessem que vocês têm uma missão, vocês não sofreriam de dores nenhuma. Vocês não carregariam essa culpa, essa dor, essa comparação, essa vergonha e esse pecado que você carrega há anos, que talvez você ainda não declarou para Jesus. Porque você tem uma missão. E essa missão é além da sua perspectiva. Ela é sobrenatural, porque é aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E essa missão, ela precisa ser executada. Muitas vidas estão te esperando. Muitas vidas precisam conhecer Jesus através de você. E Jesus precisa curar você para você ficar realmente semelhante a Ele. Então, o que é que você não aceita em você? O que é que você não aceita na sua vida? O Senhor, ele quer alinhar isso hoje em você. O Senhor quer alinhar isso nesse dia chamado hoje, 7 de junho. Mas saiba que tudo na nossa vida, para Jesus fazer, nós precisamos tomar uma decisão. E sem essa decisão, não há como Jesus fazer. Porque além dele fazer a parte dele,
nós também precisamos fazer a nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque de tudo que Deus faz, Ele só precisa de uma nossa, a decisão. E a decisão de ir para o lugar e ali deixar Deus curar, deixar Deus transformar, deixar Deus terminar aquilo que Ele começou. Lembra, a boa obra, ela vai ser concluída na medida que eu e você se submeter aos processos. E esses processos é o esmagamento que eu falei aqui no começo. É necessário esse esmagamento, porque se não houver esse esmagamento, a virtude não vai sair. Pensa, 12 anos essa mulher foi esmagada. 12 anos. Ela gastou recursos, ela gastou tudo que ela tinha, mas ela ainda não tinha tido o encontro com Deus. E foi nesses 12 anos que ela gerou o milagre dela. Então, tudo tem a nossa parte. Esses 12 anos, eu acredito que ela chorou muito. Ela gemeu muito. Ela se questionou muito. Ela foi muito rejeitada, excluída, assim como fala aqui no texto para nós. Que ela era uma pessoa que as pessoas tinham medo dela. Olha isso. Totalmente excluída da sociedade, para daqui a pouco ela ir no meio da multidão, romper a multidão, romper os medos, romper tudo aquilo que talvez alguém tenha falado dela e ela tocou na veste dele e foi curada. E ali saiu virtude e ainda Jesus olhou para ela. E eu imagino, eu assim, conjecturando essa cena de quando Jesus, ele fala, quem me tocou? E ainda os discípulos ali falaram assim, Jesus, olha essa multidão, você ainda está perguntando quem te tocou? E ainda Jesus persistiu. Ele ainda olhou ao redor e falou assim, quem fez isso? E a mulher, mesmo com medo, ela rompeu os medos dela. Ela rompeu toda aquela fragilidade dela. E trêmula, ela se declarou e falou toda a verdade para Jesus. Então Jesus fez, eu acredito que Jesus, na sua altura, na sua estatura, ele abaixou. Ele abaixou e ele olhou bem para ela, no fundo dos olhos dela, porque era assim que Jesus conversava com seus discípulos. Olho no olho. Ele sempre ficava alinhado com seus discípulos para conversar. Seja uma conversa dura ou seja uma conversa boa. Seja uma conversa para rirem ou seja uma conversa de alinhamento. Ele olhava nos olhos dos seus discípulos e ele falou, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Imagina essa cena. Imagina agora Jesus falando para você isso. Através da sua decisão hoje de querer ser curada. Uma decisão de verdadeiramente querer se encontrar com Jesus. E ele está falando assim, pare de achar que Deus fez algo para você. Que foi Deus que colocou você nessa situação porque Ele quer teu mal. Não, Ele quer o teu bem. Mas Ele quer também que você tenha uma atitude de fazer a tua parte. Porque você precisa ter essa fé. A sua fé precisa ser essa fé forte. Que mesmo sem você conhecer Jesus e só de você ouvir falar de Jesus, você quer tocar nele. Você quer todos os dias tocar no Senhor. Então, para encerrar a minha parte, eu quero falar para você. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa fazer uma escolha hoje. E essa escolha vai fazer o mundo espiritual agir ao teu favor. Porque às vezes você pode estar sentindo que o Senhor está longe de você, mas Ele está mais perto do que você imagina. Nós temos o livre acesso. Ele deixou, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso à palavra do Pai, a palavra que vai nos alimentar de Gênesis a Apocalipse. E essa palavra é o alimento que vivifica, que alimenta a nossa vida diariamente. Ela transforma, ela vivifica, ela restaura, ela é viva e ela é eficaz. E quando ela penetra em mim e em você, não há outro lugar que eu e você
queira estar, a não ser na presença do Senhor, a não ser viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então é impossível você buscar a Deus de todo o seu coração e você não encontrar e nada acontecer. Não, quando você se põe à disposição de buscar ao Senhor de todo o seu coração, algo vai mudar, algo vai acontecer, algo vai transformar, porque nós precisamos amadurecer essa fé. E às vezes é com esse esmagamento que o Senhor vai te amadurecer para você crescer nesta fé que vai fazer você jorrar, que vai fazer sair virtude de você para alcançar novas vidas, para novas vidas ver essa transformação, porque buscar Jesus todos os dias é deixar que ele nos cure por camada, é deixar que ele nos cure por algo específico. Não ache que você vai ser curada da noite para o dia. Não ache que você vai ter propriedade para falar de tudo da noite para o dia. Não, o Senhor, ele nos cura em camadas. O Senhor nos cura por etapas. Então, não tenha sede de tudo. Tenha sede de estar na presença do Senhor, porque tudo ele fará. Tudo ele vai fazer. Então, busque Jesus todos os dias. Vá para esse lugar. Vá para essa mesa com ele todos os dias. Porque todas aquelas feridas que estão abertas dentro de você, todas aquelas feridas que ainda estão estancadas e abertas, o Senhor quer fechar. O Senhor quer ali deixar uma marca. E essa marca é a sua maior conquista, é a sua maior testemunho. Por quê? Porque tudo aquilo que o Senhor curou e cicatrizou ficou uma marca. E essa marca é a que você carrega para denunciar e proclamar o verdadeiro evangelho de Jesus. Então, somente creia e toque em Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, viu? E tem toda uma ligação com aquilo que Deus estava tocando no meu coração. Graça e paz, gente, é um prazer estar aqui. Tamiris, eu não tô te vendo, mas qualquer coisa você me dá um toque, tá bom? Não sei porque o meu Instagram faz isso, sempre tem alguma coisa. E eu queria falar com vocês sobre desânimo. É uma coisa que antes eu precisei vencer, e é uma coisa que eu queria falar para vocês, porque é uma coisa que a gente tem que vencer todos os dias. O desânimo em relação às nossas promessas vai ser uma palavra às vezes um pouco dura para cada um, mas vai ser uma palavra que vai dar vivificação, como deu para mim também. E eu queria começar com uma pergunta, que é: vocês já sentiram que a promessa que vocês um dia receberam, que a promessa que você às vezes recebeu numa profecia, que você sentiu que recebeu numa palavra muito forte, ela não tem mais o mesmo efeito? Ou começou a duvidar se ela ainda realmente ia se realizar, se ela ainda realmente ia acontecer? Isso acontece muito com algumas pessoas que recebem a palavra, eu estou dizendo até por mim, recebe a palavra com toda a fé, se apega com fé na palavra, mas depois começa a duvidar se realmente foi Deus que falou, começa a duvidar quais foram as fontes, se a pessoa foi realmente usada por Deus, se eu confundi a passagem. E eu queria dizer que esse desânimo é dado pela falta de santidade. Porque a falta de santidade é o que tira a nossa confiança no propósito. Quando a gente tem confiança no propósito, a gente tem confiança plena naquilo que Deus tem para nossas vidas, a gente não duvida daquilo que Deus falou, porque a gente tem um alvo. O que o inimigo quer da gente não é fazer a gente só pecar apenas, mas é fazer a gente ficar desanimado, ficar estagnado, assim como a Tamiris falou. Então, talvez se a gente for associar para a mulher do fluxo de sangue, talvez o maior desejo de Satanás ali, mesmo surpreendido pela audácia da mulher, era que ela ficasse desanimada de tocar em Jesus. Porque se ela não tivesse ânimo suficiente para mudar a vida dela, se ela não tivesse ânimo suficiente para se apegar com fé na promessa de que ele curaria, ela não receberia a bênção e sempre ia se tornar escrava daquilo. Então, já havia muito tempo que ela sofria com isso, e se ela deixasse com que a falta de santidade desanimasse ela, se ela deixasse com que a dúvida, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e isso também é falta de santidade. Se ela deixasse que isso afetasse ela, ela não ia tocar em Jesus. E ela não ia ser curada. Então, muitas vezes a gente fica estagnado, não recebe a bênção, demora às vezes para chegar. E como a Tamiris falou, a boa obra vai ser concluída, mas de acordo com a nossa submissão. Então, ela não é
concluída sem a nossa submissão. Precisa das duas etapas. É como um jogo de xadrez, a gente precisa deixar a nossa peça mexer para que a peça de Deus mexa. A gente precisa ter atitude. Deus não age quando as pessoas não estão em movimento. Quando Deus falou com Abraão, quando Deus falou com Moisés, sempre foi em movimento. Quando Deus falou com Josué, sempre foi em movimento. Eles já estavam fazendo algo, eles já estavam fazendo em obediência, mas às vezes Deus vai e fala: sai da tua terra e da tua parentela, que agora você vai comigo. Mas a mente já estava mobilizada para aquilo que Deus queria. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios 15:3, que fala: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então eu queria fazer outra pergunta, que seria: para que o inimigo quer que a gente peque, se o salário do pecado é a morte, ele já foi pago na cruz? Para que o inimigo tenta tanto que a gente fique pecando, que a gente erre com uma coisa, erre com outra, até porque a gente peca todos os dias, ninguém é isento de pecado, só Jesus? Por que o inimigo quer que a gente peque se o salário já foi pago? Jesus não morreu só pelos pecados que a gente fez. Jesus não morreu pelos pecados que a gente faz. Jesus morreu por todos os pecados. Pelos pecados que a gente fez, que a gente faz e que a gente fará. Porque ninguém é isento do pecado. Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal, não, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas E o mal que eu não quero, sim, eu faço. Então, também fala que a carne milita contra o espírito. Se a carne já milita contra o espírito, por que Satanás instiga a gente ao pecado? Porque vem outras coisas. Porque Satanás quer que a gente entre no desânimo. A melhor coisa para se fazer quando está em pecado é permanência. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela me perguntou: por que quando você... A gente estava conversando sobre pecado, e ela falou assim: por que quando você peca, você não fica um tempo assim pensando sobre isso em silêncio e você reflete sobre o que você fez e você pede perdão no outro dia? Mas eu penso assim, que com o meu coração, que está totalmente arrependido, mesmo que eu tenha feito pecado, eu já quero me livrar disso para que eu possa ter minha permanência no Senhor. Se eu não estou arrependido, eu não vou querer pedir perdão. Se eu não estou arrependido, às vezes eu vou ter medo de pedir perdão. Muitas pessoas deixam de ceiar porque tem medo de pedir perdão. Tem medo de liberar aquilo que está no coração. Tem medo de liberar aqueles pecados que estão ocultos. Às vezes é uma coisa que já está de tempos em tempos. Você já pediu perdão pelo mesmo pecado numa ceia e na outra ceia? Mas se você tem permanência em Cristo, você vai lutando contra isso. O importante é não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, do propósito. Porque sem a fé a gente não vai vencer. Então a gente tem que ter fé que ele já morreu por todos os pecados. O que a gente precisa fazer é se achegar nele. Lutar para não pecar não existe. Existe lutar para ser próximo de Cristo. E quanto mais a gente é próximo de Cristo, mais a gente se parece com ele. Não tem como eu me parecer com quem eu não conheço. Não tem como eu me parecer com quem eu não estudo. Não tem como eu parecer com quem eu não me relaciono. meu Deus. Não tem aquela frase famosa que fala assim: me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és? ou aquela assim: me diga quem são seus amigos, quem são sua roda de amigos. Às vezes você tem amigos que não vão à academia e você não consegue ir na academia também. Às vezes você tem amigos que não ganham dinheiro e você não consegue também. Quem é seu melhor amigo? É Jesus? Ele está sendo sua referência? Como que ele vai ser sua referência se você não lê a palavra? E eu digo por mim, tá bom? Todo mundo precisa ler mais a palavra, todo mundo precisa meditar mais. Quando eu faço 1 hora, eu vejo alguém que faz 3. Quando alguém faz 3, eu vejo alguém que faz 4. Porque alguma coisa importa mais do que viver o propósito daquilo que Deus tem para nossas vidas? Todo mundo quer viver a promessa e o propósito. Todo mundo aqui recebeu uma promessa. Não existe ninguém aqui que não tem promessa. E se não tem, é só chegar na parte de Abraão, você vai ver tantas promessas que são para nós, que a gente pode se apegar nessas promessas. Só que a gente só vai se apegar na promessa se a gente se sentir pertencente, não merecedor. Porque merecedor a gente nunca vai ser. Mas pertencente a gente só vai se sentir se a gente tiver permanência. Porque quem permanece em Cristo se sente pertencente à promessa dele. A gente só pode se apegar com categoria, com propriedade, naquilo que a gente acha que é nosso. E só pode ser nosso se a gente sente parte da família. Mas quem se sente filho adotado, mas um filho largado de mão, como um filho pródigo, não vai ter direito à promessa. Ele vai querer só pegar bênção.
mas não vai querer conhecer o abençoador. Uau, verdade. Não Eu vai não querer pegar o quero, processo. exatamente. E eu não sei se eu falei isso na outra live, mas eu costumo falar isso muito para meus amigos. Eles falam sobre riqueza e eu falo, o problema não é ser rico, o problema é se a riqueza tirar a minha bênção. Exato. Se a riqueza tirar a minha proximidade do abençoador. E eu peço para Deus, Deus, não me dê uma realidade na qual eu não me aproxime do teu propósito. É um pedido duro. Por quê? Porque às vezes a realidade que me aproxima do propósito dele não é uma realidade tão fácil. Como você disse, a gente às vezes é muito. Mas se essa é a realidade que vai fazer meu coração ser mais próximo com dele, é isso que a gente precisa escolher. Então, a gente precisa ficar alerta, porque na Bíblia fala para a gente orar, mas também ser astuto, como a serpente. Porque essa astúcia é para entender que o inimigo é ardiloso, ele tem estratégia. Ele não vai só colocar uma tentação na nossa frente para que a gente pegue e se sinta culpado. Ele está querendo o bônus do depois da culpa. O que vem depois da culpa? O que vem logo depois que a gente sente o remorso e às vezes não culpa? Desânimo. E quando a gente faz o desânimo, qual que é a força para voltar atrás? Eu estou fazendo um planner produtivo com um rapaz da igreja, o Moisés, e ele colocou uma das coisas nesse planner que é assim, recomece. E, e uma coisa que assim, eu sinto que Deus colocou no meu coração é recomeço. O tempo todo a gente precisa ter recomeço. Novos recomeços com Cristo. Não tenha medo de recomeçar. Muitas pessoas têm medo de perder seus postos, de perder ministérios, mas o que importa mais do que o ministério é a presença. Verdade. Não tem problema abrir mão de ministérios. Eu digo Mas assim, se eu estou cantando na igreja e eu preciso sair disso para focar na minha presença, próxima à presença de Cristo, eu prefiro do que cantar de mentira e não sair nada de bom. E não fluir rios de águas vivas. Eu preciso ver de onde está vindo esse rio de água viva na minha vida e cancelar aquilo que impede esse rio como uma barreira, para que eu não impeça o agir de Deus na vida das pessoas. Eu não posso ser um empecilho, eu preciso ser um canal limpo. Então eu não vou deixar nenhum ministério, nenhum posto, nenhum nome ficar acima disso. Porque o que importa mais é a presença. Então a gente precisa submeter nosso corpo e nossa consciência às coisas santas. Como é que a gente faz isso? Na Bíblia diz que Deus consegue angular o coração de um rei. Ele consegue angular o nosso coração. A gente precisa pedir para o nosso coração ser angulado por ele. E eu queria ler para vocês Romanos 8, versículo 5. Hoje a mensagem é curtinha. Glória a Deus. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Queria parar por aqui primeiro, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é o pecado. A inclinação da carne é morte, mas a morte já foi paga por sangue. Mas agora a gente tem que entender. Se eu acho que eu estou morto, se eu acho que o meu resultado de tudo que eu estou fazendo é morte, significa que eu estou ainda com pensamento de escravo, como alguém que não foi liberto pela cruz. Eu estou diminuindo aquilo que Cristo fez por mim. Porque se ele já morreu pelos meus pecados, eu sou livre, eu não preciso disso. O que eu preciso é me achegar àquele que morreu por mim, porque ele ressuscitou. E no 7 fala, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Eu não posso ser amigo de Deus se eu não acredito que ele morreu na cruz por mim. E eu não posso acreditar que ele morreu na cruz por mim se eu acredito que o salário do pecado, que a morte ainda me prende. Eu não posso acreditar que o pecado ainda me prende. Eu não sou mais escravo do medo e do pecado. Pois não é sujeito à lei de Deus. A lei de Deus é que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a lei. Mas Cristo não pode viver em mim se eu estou militando ainda contra o pecado com a minha carne. Se eu ainda estou lutando contra a carne e o pecado. Eu preciso alimentar aquilo que é do Espírito. Eu e a Tamires, a gente estava conversando antes, né, sobre jejum e quanto é isso importante. Eu acho que não tem como. Eu conversei até com o William também sobre isso, por coincidência. Não tem como a gente ter um espírito forte se a gente não tem alimentado ele. E para alimentar o espírito é controverso. E na Bíblia diz que Deus chama os loucos para confundir os sábios. Porque para alimentar o espírito você não pode alimentar a carne literalmente.
você tem que jejuar. Você tem que se alimentar da palavra, porque nem só de pão vive o homem. Então é isso que eu queria deixar de reflexão para vocês, algo que é para mim, eu sei que é uma palavra que não é doce, às vezes é dura no nosso coração, mas é porque o mais valioso para o nosso crescimento é a permanência. Então a gente precisa buscar essa permanência. E é no dia a dia. É naquele momento que você fala assim, eu vou dormir ou eu vou ler a palavra que eu deveria sempre ler? Eu vou ler a palavra que eu deveria sempre ler. Se você sentiu no seu coração que é para jejuar, não foi da sua carne, eu já vou te dizer, não foi você. Se Verdade. você sentiu no seu coração, acho que eu deveria ler um pouco mais a palavra hoje. Não foi você se autoculpando. O inimigo não faz isso no seu coração, nem a sua carne, é o Espírito. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa índole é do Espírito. Eu queria contar um testemunho para vocês. Eu vou me casar nesse ano e eu me apeguei numa promessa que eu queria casar num local. E depois eu vou compartilhar a bênção, né, quando tiver tudo concreto. Mas eu queria deixar uma parte, porque a moça do local, ela falou assim, como é que você teve tanta convicção e fé de que isso era para você? Eu falei, simples. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa índole, veio dele. Se tem dúvida, sou eu. Então eu vou me apegar, porque isso é permanente. Então, que vocês possam se apegar àquilo que Deus falou para vocês um dia. Revejam as suas anotações, revejam os seus áudios que vocês fizeram para vocês. E aquilo não foi em vão. Porque o Espírito Santo vai tocar. Se vocês sentirem que aquilo é possível, isso não é, isso não é da carne, isso não é de Satanás. Isso é do Espírito Santo falando para vocês. Mas precisa ter permanência. Senão isso vai murchar de novo e vai ser em vão. Às vezes, quando a gente está no Espírito, a gente quer começar uma coisa nova, a gente está inconformado com as coisas do mundo, a gente quer falar de Jesus para as pessoas. Aí, quando vem o pecado, dá o desânimo, parece que tudo aquilo sumiu. Onde que está aquela vontade de fazer tudo aquilo que você estava fazendo antes? Peça a Deus de volta isso. Dá para voltar atrás. E como eu falei, recomece. Não tem problema recomeçar. O pior é não voltar. Recomeçar não tem problema, porque recomeçar significa que você quer permanência. Você quer voltar para os braços do Pai. Não tem como voltar para os braços do Pai se você só quer ir embora. Toda vez que você peca, você quer se esconder, como Adão e Eva. Talvez se Adão falasse, Jesus, Deus, eu pequei. Eu pequei porque eu permiti isso na minha casa, eu permiti isso com a minha esposa, eu queria mudar, eu pequei. Eu preciso da tua permanência, eu não quero me afastar de ti. Talvez não seria o mesmo desfecho, mas se esconderam. E se esconder significa, Senhor, eu não quero uma relação com você agora porque eu não sou digno. Nós nunca fomos. Nunca seremos. Ele quer uma relação independente da nossa dignidade. Verdade. Ele quer uma relação independente do nosso merecimento. Ele quer uma relação independente do nosso desânimo. Mesmo desanimados, podemos falar. Precisamos ser sinceros. Nosso pai quer ouvir. Pai, eu estou de saco cheio. Eu não quero ler hoje. Ah, Senhor, me dá forças. Vai vir forças. Mas a gente precisa pedir para aquele que é dono de tudo e que pode mudar o coração de um rei. Pode mudar o nosso também. Amém? Verdade. Amém. Amém. Que coisa linda. Eu e o Caleb não combinamos nada. E grata a Deus pela sua vida, amigo, e também por todos esses ensinamentos aí, esse alinhamento, porque o inimigo ele sempre vai querer que a gente esteja pecando, porque ele sabe que quanto mais nós pecamos, mais distantes de Deus nós vamos ficar. Uhum. Ou quanto mais pecadores, menos nos aproximamos do Espírito Santo. Então ele sempre vai trabalhar para que essa relação, esse relacionamento, esse posicionamento não aconteça. Se você tem uma promessa, ele vai lutar para a sua promessa não ser realizada. E se você não ter convicção em aonde você está firmado, por aquele que te chamou, você também não vai ter forças. Porque ele vai investir para você viver desanimado, viver se culpando, viver se frustrando e assim por diante. Então, eu lembrei de um louvor e eu gostaria que vocês refletissem. Eu tinha outro, mas conforme o Caleb foi falando, eu lembrei deste louvor. E lembre-se que a nossa live começou dizendo que o Senhor queria curar a gente. Talvez você tenha carregado e está carregando esse desânimo,
esse marasmo, porque muitas das pessoas, elas se emaranham em muitas coisas na vida delas. Elas não deixam ser tratadas, elas não deixam ser pessoas ensináveis. Às vezes, assim como o Caleb falou, tem muitas pessoas apoiadas em títulos. Ah, eu sou isso, eu tenho isso, eu faço, eu faço, eu faço. Tá, mas você é? Você precisa ter do que ser? Do que ser semelhante a Jesus? Será que todos os seus bens, todos os títulos que você conquistou valem mais do que a presença do Senhor? Será que você não consegue reconhecer que você tem uma missão? Caleb, eu escutei assim, ó. Quando eu disse que nós estamos aqui por uma missão, eu tenho uma missão. E aí eu te faço uma pergunta. Há um único rosto invisível. É que a gente está na frente da tela, a gente está vendo o nosso rosto, mas se eu estivesse numa mesa de frente com você, o único rosto que eu não vejo é o meu, certo? Uhum. Qual é a missão que eu tenho na Terra? É por mim ou é pelo outro que eu estou vendo? Pelo outro. Pronto. Nós temos uma missão. E essa missão é para o outro, é pelo o outro. Porque a minha missão, quem vê, quem cuida, é Deus. Então não basta eu me enxergar. Não, eu tenho que enxergar o próximo primeiro. Mas nós não vamos conseguir amar o próximo se nós não sermos curados e tratados pelo Senhor. Se nós não passarmos pelo processo do esmagamento, pelo processo da aceitação, pelo o processo da cura, aonde nós visibilizamos que não podemos mais viver da mesma maneira, que quando encontramos Jesus, tudo vai mudar, tudo pode mudar. Você vai pecar. Não adianta você falar, eu não peco. Não, aí você está pecando. Você já está pecando falando que você não peca. Porque todos nós somos pecadores. Então, assim, não é por mim, não é por você, é pelo outro. Então, Jesus, ele quer tratar, curar, não para mim, mas sim para isso transparecer para o outro, para isso ser exalado aonde quer que eu vou, aonde quer que eu passe, eu carregue aquela transformação. As pessoas, elas conseguem ver essa mudança em mim, mas eu estou enxergando aquilo que está habitando nela, seja uma dor, uma ferida, uma rejeição, ou sei lá, uma violência doméstica, e eu vou lá e eu ajudo ela. Por quê? Porque é pelo próximo, é pelo outro. E assim, eu vou louvar e a gente vai encerrar nossa live. Aninha, amiga, eu quero orar também por você. Hoje é aniversário da Aninha. É um presente de Deus ter a amizade dela. E a canção é a canção do publicano, que diz assim: eu estou aqui para te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande e doce amor. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço.
e o pecado está sempre à minha porta. Pecar é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo no fundo do abismo da minha existência, Jesus me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de nós. Então, que Glória o a Deus. Senhor ele tenha falado com você do início ao fim dessa live. Que o Senhor ele tenha ministrado em seu coração aquilo que hoje você precisa levar para os pés dele. Aquilo que hoje você precisa entregar para ele curar, para ele te alinhar, para você viver e ficar no propósito e permanecer. Se você está sendo esmagada, se as circunstâncias estão adversas e você não vê saída, ei, o Senhor ele tem uma saída. O impossível é possível para ele, mas tome a decisão de permanecer firme naquele que te chamou, naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para a tua vida. E eu declaro agora, nesta manhã, que você seja curada, que você seja transformada de dentro para fora, assim como o barro. Lembra o vaso de honra e o vaso da vergonha? Hoje ele está aqui pronto para moldar novamente esse barro, para esse barro que pode ter sido vergonha, para esse barro que às vezes pode ter sido um empecilho na vida do outro. Não, hoje ele está transformando esse barro, porque você precisa ser esse canal limpo, assim como o Caleb falou aqui para nós. E lembrem-se que um vaso ele nunca é transformado pelo lado de fora. Não, o Senhor, ele coloca a mão pro lado de dentro e ele vai virando, e ele vai virando, e assim ele vai moldando, e ele vai transformando. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer curar, mas é de dentro para fora. Então não tenha vergonha daquilo que pode sair ainda de dentro de você. Se seja palavras torpes, se seja alguma coisa que você esconde há muitos anos e ainda você não declarou e ainda você não denunciou isso para fora, o Senhor ele quer ouvir isso de você. Você precisa declarar, não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha de ir lá para aquele secreto com ele, porque ali vai sair algo, ali vai ser algo transformado. Eu fui para este lugar, eu vou para este lugar. Nós nunca vamos ser santos e santas, não. Nós precisamos estar prontos a se arrepender todos os dias por tudo de errado que nós fazemos, porque nós vamos errar. Assim como o Caleb falou da conversa que ele estava tendo com uma pessoa, a gente tem que estar pronto, a gente vai pecar, mas também a gente tem que estar pronto a ir lá e novamente pedir desculpa para o Senhor, ir lá e pedir perdão. E é nessa forma que o Senhor trabalha em mim e em você, é no reconhecimento, é naquela disponibilidade que a gente se coloca diariamente para o poder dele habitar e transformar as nossas vidas. Amém? Então que você seja curada nesta manhã, que você seja transformado nesta manhã, que você escolha esse lugar da presença do Senhor todos os dias. Aninha, eu quero declarar um ano repleto de bênçãos, uma chuva de bênçãos, que o Senhor continue a te moldar, a te transformar, a sarar tudo aquilo que ainda precisa ser sarado, que você continue nessa presença, nessa busca, que o Senhor continue revelando segredos a você, que você continue sendo essa mulher acolhedora, essa mulher com um sorriso radiante, essa mulher que transparece, essa mulher que exala o perfume do Senhor, que está ali disponível na brecha, como líder de um grupo, como sendo liderada, uma pessoa disponível, uma pessoa que está ali pronta para ser ensinada, uma pessoa que não quer ser mais que ninguém, mas apenas aquilo que o Senhor te chamou para ser. Então permaneça firme. Eu te abençoo, eu derramo uma chuva de bênção sobre a sua vida nesta manhã, que você receba saúde, que você receba alegria, que você receba o renovo vindo do Espírito Santo, que a sua casa seja
totalmente completa e cheia do poder, da graça e da unção do Espírito Santo, que você e seu esposo continuem a ser esses arcos que apontam pessoas, que ajudam pessoas, que abraçam pessoas, que acolhem pessoas, e que vocês ainda têm muito para desvencilhar, têm muito para alcançar. Eu creio na obra do Senhor na vida de vocês. Eu não tenho dúvida da promessa que o Senhor tem na vida de você. Homem e mulher de Deus, um só na presença do Senhor. Assim é como o Senhor tem forjado vocês. Que todos esses testemunhos, todos esses esmagamentos sejam para alcançar vidas, sejam para lapidar, sejam para transformar pessoas, porque pessoas estão precisando desses testemunhos que vocês têm gerado, dessa vida que vocês têm fluído no Espírito Santo. Então, que hoje, amiga, você seja abençoada e que esse novo ciclo na sua vida seja um ciclo de muitas chaves viradas, de muitas promessas concluídas e de muito poder e de muita graça e muita unção sobre a sua vida. Um beijo para você e eu amo a sua vida. Muito obrigada por ser essa pessoa que você é. Que a Aninha, ela é uma pessoa totalmente transparente. E eu gosto muito disso nela. Muito. É uma pessoa que tem uma essência que ela não titubeia, que você vê a essência nela. Então, eu amo sua vida, amiga. E Caleb, obrigada. Você é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Continue se posicionando. O Caleb é um homem de Deus. O Caleb é eu falo que ele é um menino homem. Eu vejo ele como um menino homem. Porque ele é muito posicionado. E ele é muito sonhador. E a gente precisa ser sonhadora. Às vezes, ele constrange quando ele conta os testemunhos dele. Porque ele coloca tanta vida ali naquilo que ele quer que aconteça, naquilo que o Senhor já falou com ele, que é algo assim que é constrangedor. É constrangedor ver o amor que ele tem pelo Espírito Santo, o amor que ele tem nas pessoas. E eu acredito e creio em todas as promessas, que tudo o Senhor vai fazer da forma e do jeito dele, assim como ele tem feito um caminho e uma rota, e você está nela, o seu coração está nela. E por causa da sua obediência, o Senhor vai realizar todas as promessas que ele te fez. Eu já falei para você e para cá, o casamento de vocês é totalmente feito pelo Senhor. Amém. Desde os convidados, desde a execução, desde o lugar, desde o dia, porque Deus já me mostrou o dia e vocês sabem disso. Vai ser um dia lindo. O dia que vocês sonharam, assim o Senhor fará. Permaneçam na obediência de Deus, porque Ele tem muito para fazer através da vida de vocês. Amém? Amém. Você que esteve aqui na live, muito obrigada, que o Senhor tenha falado com você, que você tenha sido alcançada. É uma honra tê-los conosco nesta manhã. E eu estou feliz porque o Senhor, Ele sempre direciona, Ele sempre casa uma palavra na outra. E é só Ele que faz isso. Eu não combino nada. O livro também, quando a gente faz os estudos, cada uma tem ali o seu tópico para estudar e de repente Deus faz aquela junção. E é Ele, é por Ele, é por meio dEle. Tudo é para Ele. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira, às 18 horas. E sexta-feira temos em missão livecast com a Nena. Eu não sei se a Nena tá aí na live, eu vi que ela entrou. E vai ser com ela. E Deus também tem uma forma de trabalhar com a Nena na cozinha. E eu sei que ela vai trazer um testemunho lindo para nós daquilo que Deus tem feito na vida dela. E durante esses longos anos que ela permanece na presença do Senhor. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.